Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nós começamos na semana passada, deixa eu ajustar a câmera aqui. Aí, nós começamos na semana passada o assunto do capítulo 8 do Ibeler, sétima edição, ok? Cujo título é Cargas Combinadas. Nós vimos na aula passada vasos de pressão cilíndricos e esféricos, tá? E aí nós tivemos aquela demonstração matemática das duas equações que a gente usa basicamente, uma para vasos cilíndricos e outra para vasos esféricos, tá ok? Na aula de hoje a gente vai concluir o capítulo 8. Hoje sim nós vamos falar literalmente sobre cargas combinadas, tá bom? Pessoal, deem uma olhada, estou mostrando para vocês aqui na minha lousa, basicamente a essência, vamos falar assim, a essência da resistência dos materiais, tá? Nós estamos diante aqui de 4 possíveis carregamentos, tá? Essa primeira situação aqui representa uma carga normal. Lembra quando a gente faz o desenho dos diagramas de esforços internos? A gente faz, o primeiro diagrama que a gente faz normalmente é o diagrama de esforço normal, tá? Esse gráfico vai representar para nós, né, parte a parte, seção por seção, né, todo o comprimento de um elemento estrutural, e a gente consegue perceber onde ele está exposto à tração e o valor dela, e onde ele está exposto à compressão e o valor dessa compressão, tá? Bom, já é conhecido de nós, né, que o esforço normal, tá, ele age longitudinalmente ao eixo do elemento estrutural, tá? Vamos supor que seja uma viga, tá? E esse esforço se caracteriza por uma tração ou compressão, tá? Essa força, né, representada pela letra P aqui, ela dividido pela área onde ela atua, vamos supor que essa viga aqui, ó, ela tem um perfil retangular. Na verdade não importa, tá? A gente sabe que a força dividido pela área vai nos dar um diagrama de pressão, de tensão, na verdade, porque é sólido, né? E a gente sabe que a representação dessa tensão, né, de tração ou de compressão, ela é uniforme, ou seja, o comportamento desse esforço, ele é uniforme, tá? Ele se divide igualmente ao longo da área, tá? Por isso que a gente tem esse comportamento bonitinho aqui, ó. Tudo bem? Seja tração ou compressão, o comportamento desse tipo de esforço, né, que é tensão normal, tração e compressão, ele vai ser sempre esse comportamento linear bonitinho, perfeito aí, tá ok? Quando a gente fala de momento fletor, né, esse comportamento já não é tão comportadinho assim, de grau zero, tá? Ele passa, na verdade, para uma equação de primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada, tá? A gente sabe que quando exposta a um momento fletor, uma viga ela vai fletir, né, arqueando para cima ou para baixo, tá, dependendo do sentido do momento fletor, tá? E o fato é que as duas superfícies, a superfície superior e a superfície inferior, são elas que vão pagar o pato, vamos dizer assim. Por quê? Porque o esforço maior está justamente na superfície, ok? E se a gente tiver momento fletor puro, sem nenhum outro tipo de esforço, tá? E supondo que a fibra neutra ou a linha neutra esteja exatamente na metade da altura da viga, nós teremos iguais tensões de tração e de compressão, tá? Numericamente, né, em termos absolutos, o valor é o mesmo, é igual, tá? Só muda o sinal, tudo bem? Ou seja, toda e qualquer estrutura que falhar por flexão, ela sempre vai falhar da face inferior para cima ou da face superior para baixo, tá? Porque é sempre da extremidade para o meio, porque o esforço máximo, né, ele está sempre nas duas superfícies, tá? Inferior ou superior, em um lado compressão, no outro tração, tá? Para a gente descobrir qual é o valor, né, ponto a ponto, em qualquer altura ao longo da seção transversal, a gente pode utilizar a chamada fórmula da equação, tá? Onde a gente tem a tensão, né, em megapascal, pascal, newton por milímetro quadrado, enfim. A gente consegue descobrir essa tensão aqui em qualquer posição, em qualquer altura dessa viga aqui, tá? Por quê? Basta a gente aplicar, né, momento fletor
dividido pelo momento de inércia, e isso é uma propriedade geométrica que depende totalmente da seção transversal da estrutura, tá? Vezes y. Só lembrando, gente, que o y é a distância da fibra neutra até a altura onde se deseja determinar a tensão. Tá? Se a gente quer determinar a tensão máxima, então a gente considera que o y é a metade total da viga, da altura da viga. Tudo bem? Depois a gente vai para o terceiro tipo de esforço, que é cisalhamento. Na verdade, quando a gente desenha diagrama de esforços internos, primeiro a gente desenha o diagrama de esforço normal, tá? Que não é sempre que a gente desenha. Tá? Depois a gente desenha o diagrama de esforço cortante, né? Ou o diagrama de cisalhamento. Depois o de momento fletor. Tá? E em casos bem mais raros, quando a gente tem os 4 tipos de esforços solicitantes numa mesma carga externa, tá? E aí então, só aí então que a gente desenha o diagrama de momento torsor também, é o MT. Tá? Aqui nós temos MF, momento fletor, aqui nós temos MT, momento torsor. Tudo bem? Bom, a gente sabe que no caso de tensão de cisalhamento, a gente vai contrariando, né, o momento fletor. A tensão de cisalhamento, ela age e ela é máxima sempre no meio. Sempre não, né? Vamos dizer assim, para um perfil transversal homogêneo ou de largura constante, né, e que não seja vazado, né, normalmente ele vai ter o seu valor máximo na metade da altura, né, contrariando aqui o momento fletor, tá? Onde no meio é zero a tensão de flexão. Tudo bem? Bom, o fato é que ela é nula, ou seja, ela vale zero nas extremidades e máxima no meio. Tudo bem? Ela vai ter esse comportamento parabólico aqui, que já é de segundo grau, tá ok? E para terminar, gente, nós temos o chamado momento torsor, tá? Repara que, diferentemente dos 3 primeiros casos, eu desenhei aqui a seção transversal, tá? E não a seção longitudinal, como foi os 3 primeiros casos aqui. Tá? Aqui eu peguei um eixo e cortei ele, tá? Ele está saindo do plano da lousa, tudo bem? Se eu aplicar uma tensão, né, um esforço de torção, um torque nesse eixo maciço aí, né, circular, eu consigo determinar, né, equivalentemente aí ao momento fletor, eu consigo determinar qual é o esforço de torção, né, a tensão de torção, né, desde o centro, onde ela vale zero, até a superfície do eixo. E também em pontos intermediários, tá? Ela vai ser função do torque aplicado, tá? Dividido pelo momento polar de inércia, que é uma dimensão, unidade de comprimento elevada à quarta, tá ok? É de quarta grandeza. E aqui nós temos o R, tá? Se eu quiser determinar qual é a tensão máxima de torção, ou seja, a tensão que age na superfície do eixo, né? Então eu tenho que usar para esse valor de R o próprio raio do eixo. Se eu quiser em posições intermediárias, né, eu coloco no valor de R aqui qual é a distância do centro até a posição arbitrária onde eu desejo conhecer essa tensão de torção. Legal, pessoal? Na verdade, eu espero não ter falado assim nenhuma novidade para vocês. O que a gente fez basicamente aqui foi uma revisão, uma breve revisão lá de resistência dos materiais, tá? O que é novidade para nós aqui agora, e isso sim é mecânica dos sólidos, tá? O que eu falei até agora foi resistência dos materiais, tá? Mas agora falando de mecânica dos sólidos, né? E entrando, né, diretamente no assunto da nossa aula de hoje, que é cargas combinadas, capítulo 8 do Ibeler, tá? É o seguinte, como é que a gente faz para combinar essas diferentes cargas? A gente está habituado a desenhar o diagrama de cisalhamento, tá? Depois do diagrama de cisalhamento, usando até aquela técnica da área, né? A técnica do diagrama pelo método gráfico, né? A gente usa a área do gráfico da cortante para desenhar o gráfico de momento, né? A questão é a seguinte, a gente sempre trata, né, pelo menos lá na resistência dos materiais, a gente sempre tratou o dimensionamento de uma estrutura de forma separada. A estrutura está exposta à compressão, então a gente só usava essa equação, certo? A minha viga é uma viga engastada e eu tenho momento fletor nela, então a gente dimensionava ela somente considerando o momento fletor, desprezava os efeitos do cisalhamento, tá? Se eu tenho um pino, um rebite, né, um parafuso,
né? O parafuso nem sempre, né? Nesse caso aqui, isso aí é mais elementos de máquinas, mas, enfim, estruturas expostas a cisalhamento, a gente só dimensionava ela utilizando o cisalhamento puro, certo? E na hora de dimensionar um eixo, a gente sempre usava essa equação aqui, tá? A grande questão é a seguinte: e quando eu não posso, vamos supor, eu vou dimensionar uma viga para flexão, porém, eu não posso desprezar o efeito do cisalhamento que age sobre ela, né? Normalmente em vigas, né, 99% dos casos, né, do que a gente vai acabar usando o dimensionamento por flexão, tá? Para vigas, normalmente é a flexão que quebra uma viga e não o cisalhamento, tá? Mas então quer dizer que eu posso simplesmente desconsiderar, desprezar a variável cisalhamento que age nela, tá? E é aqui que entra esse assunto, né? Cargas combinadas. Como é que eu faço para saber qual é a real tensão que age ponto a ponto, em qualquer ponto de uma estrutura, considerando todos os efeitos que agem sobre ela, tá? A gente pode ter uma estrutura que sofre só torção, outra que sofre só flexão, outra que sofre só cisalhamento e assim por diante, tá? Mas eu posso ter um caso mais complexo, onde coexistem todos esses 4 esforços agindo numa mesma estrutura. E aí, como é que eu faço? Eu vou dimensionar a minha estrutura para flexão, né? Se tem as 4? Ah, não, então eu vou dimensionar para torção. Ah, não, professor, eu acho que o certo então é considerar qual delas é maior e dimensionar por ela. Tá, e aí a gente despreza as outras 3, tá? E aí, o que a gente faz nesse caso, tá? Então, o que a gente deve fazer é sempre usar cargas combinadas e conhecer a real tensão que age, ponto a ponto, considerando, né, todos os 4 esforços que agem sobre a estrutura. Tudo bem? Pessoal, o objetivo aqui, capítulo 8, não é ainda dimensionar uma estrutura, mas conhecer a tensão que age, a tensão real, ou seja, considerando todos os 4 tipos de esforços, se é que agem todos os 4, podem ter 3 desses 4 esforços agindo numa estrutura, podem ter 2 deles, tá? Mas num caso mais complexo, eu posso ter todos os 4 tipos de esforços agindo numa estrutura, tá? E a ideia aqui é a gente conhecer qual é essa tensão que age em todos os... ou melhor, qual é a real tensão, ou seja, a combinação de todas as tensões que estão agindo sobre a estrutura, ponto a ponto, em cada átomo, vamos falar assim, em cada grão da microestrutura cristalina que age, né, em cada grão de uma estrutura. Tudo bem? Pessoal, uma vez explicado isso, né, eu não sei se eu fui bem claro, né, mas deixem comentários aí. Eu vou subir esse vídeo lá no Teams daqui a pouco, tá? E fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? A minha ideia aqui é tentar ser o mais claro possível, né? Tentar fazer você enxergar, né, como que a gente combina esforços. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. O mais fácil deles é o seguinte. Aqui, esses 2 tipos de esforços são esforços normais, tá? Esforço normal, tensão normal. Pode ver que a letra grega que representa esforço normal ou tensão normal é a letra grega sigma, tá? Já esses 2 últimos aqui, ó, já são esforços de uma outra natureza, tá? A diferença dos 2 primeiros para os 2 segundos aqui, para os 2 próximos, é que uma está ortogonal com a outra. Esforço normal age no sentido longitudinal da estrutura, tá? Enquanto que o esforço cisalhante, ele age numa direção transversal, tá? Ou tangencial. E ambas formam 90 graus. Elas são ortogonais, elas formam 90 graus. Tudo bem? Esforço normal e esforço tangencial. Ok? Tudo bem? São direções diferentes. Tá bom? Mais para frente, quando a gente chegar em círculo de Moore, né, e até mais para frente disso, né, lá em elementos de máquinas também a gente vai ver isso na hora de dimensionar eixos, tá? A gente vai considerar essas 2 parcelas, o esforço normal resultante, o esforço tangencial resultante, e aí nós vamos combinar os 2 de modo que nenhum deles seja desprezado no dimensionamento da estrutura. Tá ok?
Pessoal, olha que interessante. Uma vez dito isso, se você entendeu bem até aqui, na verdade acabou o problema, tá? Porque agora é muito fácil. Olha como é fácil, gente. Olha como é simples combinar esforços. Se eu tiver numa mesma estrutura, esse esforço aqui de tração combinado com essa flexão aqui, tá? Nós estamos diante de um caso de flexotração. Se aqui ao invés de tração fosse compressão, estaríamos diante de um caso de flexocompressão. Tá? Se nós tivéssemos um caso de flexão combinada com torção, estaríamos diante de um caso de flexotorção. Tá? E assim por diante. Tá? Não se preocupem por enquanto, né, em conhecer bem esses termos ainda não. Tá bom? Lembrando que a ideia aqui é a gente conhecer, saber combinar os esforços. O fato é que esforços de mesma natureza, por exemplo, se eu quiser combinar esforços normais, é muito simples. Tá? Basta eu transferir, né? Esse assunto também é chamado, gente, de sobreposição de efeitos. Tá? Tem autores ainda que chamam de superposição de efeitos, é a mesma coisa. Tá, ok? Por que sobreposição de efeitos? Porque eu vou sobrepor os efeitos da tração sobre o efeito do momento fletor, ou sobre o efeito da flexão. Tá? Vê se você consegue entender. Eu vou pegar cada parcela, né, desse efeito de tração e vou sobrepor, né, sobre o efeito de flexão, tá? De modo que cada vetorzinho, vamos chamar de vetor, né? Isso aqui é tensão, tá? Cada vetor se sobrepõe sobre o outro, tá? Olha que legal, gente. Se eu tiver um caso de flexotração numa estrutura, eu anulo toda a região comprimida. Toda não, pelo menos uma parte dela eu anulo, dependendo dos valores, né, do módulo aqui do valor da tensão, eu posso anular ou pelo menos reduzir, tá? Olha que legal, eu aumentei a região tracionada e diminuí, ou quem sabe até eu tenha anulado a região comprimida, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar uma estrutura qualquer e fletir ela, tá? Eu não tenho aqui agora uma régua. Não tem. Tá? Mas imagina que eu vou... Isso que eu vou quebrar. Imagina que eu tenho uma estrutura qualquer, tá? E eu aplico uma flexão nela. Tá? Tô tentando fletir um pouco aqui o apagador. Acho que o apagador é melhor. Tá? Olha que legal. A parte de cima sofre tração, a parte de baixo sofre compressão. Se eu vier simultaneamente a esse esforço de flexão e imprimir um esforço de compressão, né? Tô tentando comprimir esse apagador, tá? Olha que legal. A região tracionada dela, desculpa, na verdade eu inverti, né? Se eu aplicasse uma tração, né? Eu estou aplicando uma tração num corpo que já está exposto a uma flexão, tá? Eu vou anular a região comprimida dessa viga aqui, tá? Professor, sabe me dar um exemplo prático disso? Sim, lá na engenharia civil nós temos, existe uma disciplina chamada concreto protendido, tá? Eu não sei quantos de vocês... hoje já existe até laje protendida, né? Laje protendida. Interessante, quando você compra ela, você percebe a olho nu que ela já vem levemente arqueada para cima, tá? Ela já vem levemente arqueada para cima. É interessante que você coloca a laje em cima das paredes e você percebe que o meio dela está mais alto. Aí quando você vem e joga o concreto, quando você funde a laje, você joga o concreto por cima, ela desce por causa do peso, né? Ela zera, vamos falar assim, né? E a ideia dela é justamente essa, tá? No caso de concreto protendido, quando você joga o peso em cima da viga, ela vai tender a embarrigar para baixo, logicamente, né? Ela vai embarrigar para baixo, ficar assim. Só que o concreto protendido, ele tem vários cabos de aço que atravessam ele por dentro. Aí vem um macaco hidráulico aqui, ó, e traciona o cabo de aço que está atravessando a viga por dentro. Na hora que ele traciona o cabo de aço, a viga chega, ela zera, ela chega no ponto zerado aqui e ela fica nivelada, mesmo com a carga em cima, tá? Ou seja, concreto protendido é um típico caso de uma combinação de efeitos, né? De uma sobreposição de efeitos, onde nós temos ali flexocompressão. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você não vai ter nenhum ponto esforço-atração.
você elimina a área tracionada no concreto. Tá? Como o concreto reage muito bem à compressão e nada, né, praticamente nada à tração, a ideia é que o concreto seja todo comprimido e nem um pouquinho tracionado, né? Então você garante através da técnica da flexocompressão, né, que é o caso do concreto protendido, que ele esteja completamente, né, toda a sua seção transversal esteja exposta à compressão, nenhum ponto exposto à tração. Tudo bem? Legal, professor, mas como é que eu faço para determinar agora quanto vale a nova tensão? Muito simples. Você tem sigma aqui e sigma aqui. Esforços de mesma natureza, tensão normal, tá? Para eu saber quanto vale a tensão aqui, eu aplico, né? Tensão momento fletor pelo momento de inércia vezes y, que é a altura máxima aqui, certo? Eu vou ter essa. Somado com esse cara aqui, ó, P sobre A. Você vai somar sigma mais sigma. Ou, em outras palavras, isso aqui mais isso aqui, tá? Quando você soma algebricamente, tá? Algebricamente, não vetorialmente. Quando você soma esse cara mais esse cara, você tem isso mais isso, tá? No final você vai ter esse resultado aqui, ó, tá? Esse valor máximo aqui de tração. Tudo bem? Soma algébrica, tá? É muito mais fácil quando você soma efeitos de flexotração ou de flexocompressão. Tá? Soma algébrica, você sobrepõe os efeitos de um no outro, já era. Tudo bem? Quando você tem, no caso, cisalhamento, né, cisalhamento por força cortante e cisalhamento por torção, né, a história é um pouquinho diferente. Tá? Se eu quiser determinar quanto que é um esforço aqui no meio, tá? Eu quero saber, vamos dizer que eu tenho que esse cara e esse cara são o mesmo eixo. Tá? Então eu tenho esforço cisalhante agindo nele, né, ao mesmo tempo em que tenho torção, tá? Então, se eu quiser saber ao longo dessa linha aqui, ó, quanto vale, né, o esforço de cisalhamento, tá? Lembrando que aqui, muito embora a gente represente o esforço de cisalhamento na horizontal, a gente tem que lembrar que esses vetores, né, eles estão na vertical e não na horizontal, tá? A gente já chegou a ver isso, né? Aqui é só uma representação, né, para a gente ter uma noção visual melhor de como que é o esforço, tá? Mas lembra, o esforço cisalhante ele é sempre no sentido da seção transversal, no sentido do perfil e nunca no sentido longitudinal, como a gente representa, né? Normalmente a gente representa dessa forma aqui, tá? Bom, para a gente sobrepor os efeitos desse cara, né, do cisalhamento com a torção, é a mesma história, tá? Soma algébrica também, porque são esforços de mesma natureza. Lembrando que aqui na superfície, aqui em cima, o meu esforço cisalhante devido a cortante é zero. Já o meu esforço cisalhante devido à torção é máximo, tá? Ao passo que aqui no meio eu tenho um esforço de cisalhamento máximo e aqui, pela torção, eu tenho um esforço de cisalhamento zero, tá? Olha que legal, eu vou ter aqui, ó, na hora que eu combinar e sobrepor os efeitos de um sobre o outro, né? Você tem que usar a imaginação aí, mas eu vou trazer esse efeito aqui dessa parábola e vou sobrepor sobre esse cara aqui, ó, né? Então eu vou ter algo mais ou menos, nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. O fato é que eu vou ter, sei lá, algo mais ou menos assim, ó. Zero nas extremidades, tá? Quando eu sobreponho, né, os efeitos de um sobre o outro, tá? Eu vou estar jogando o ponto zero, né, a fibra neutra, vamos falar assim, para algo próximo a esse ponto aqui, ó, tá? Onde um anula o efeito do outro, tá? Olha aí que legal. Tudo bem? Minha fibra neutra vai estar mais ou menos aqui. Meu esforço máximo, aí tem que fazer o cálculo, né? Se vai ser o da torção aqui ou se vai ser aqui no meio, né? Onde a torção é zero, mas esse cara é máximo, tá? Pessoal, é muito difícil dar essa aula, né? Capítulo 8, cargas combinadas, porque isso aqui, na verdade, aqui a gente ainda está no plano, tá? Mas a maior bagunça ocorre mesmo quando a gente começa a somar esse efeito com esse, com esse e com este. Tá? Só o fato de eu somar dois efeitos, um cisalhante e um normal, tá? Só dois.
mas de naturezas diferentes, você já sai do plano, tá? Você já está diante de um caso aí triaxial de tensões, tá? E aí você tem que ter muita imaginação espacial, né, muita visão espacial para enxergar para onde está, né, o vetor, né, a força resultante, tá? E é isso, é no espaço, é em 3D, tá bom? De novo, como é que eu faço essa soma aqui? Mesma coisa, você vai fazer a soma algébrica desse cara aqui com mais esse cara aqui na altura onde você tiver que você escolheu para determinar, né? Vamos supor, eu quero saber nesse ponto aqui, ó, que dá mais ou menos esse ponto aqui, certo? Então você vai pegar este esforço aqui somado com este esforço aqui, ó, tá? É uma soma algébrica de ambos. Pessoal, tudo bem? Eu não sei se ficou claro, tá? É difícil fazer isso à distância, né? Estando na lousa ali, eu consigo sentir a reação de vocês, né? E aí eu consigo, né, na verdade, usar as mãos, né, para um caso mais 3D, né? Enfim, esse é um assunto, ele é um assunto muito curto, né? Muito rápido, né? Porém, ele vai muito da imaginação, né, da nossa imaginação de conseguir enxergar, né, qual é a direção da força resultante, do esforço resultante, né, que age ali ponto a ponto, tá ok? Eu vou passar para vocês no Teams algumas imagens ainda, né, e vou passar alguns exercícios para vocês. O que eu vou pedir para vocês? Deem uma olhada nos exemplos já feitos, já resolvidos do Ibeler. Ele tem acho que 5 ou 6 exemplos já resolvidos, tá? Vocês não vão ter dificuldade, tá? Vocês vão ver que ele é bem fácil, é bem simples, tá? A parte matemática é simples, tá? As equações são essas, tudo bem? A questão só é saber interpretar, né? Tem que ter um pouco de visão 3D, né? Uma visão espacial para conseguir entender, compreender o exercício. Tudo bem, pessoal? Vou parar o vídeo por aqui, tá bom?